Olá, mais uma live começando. Se você está aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que a gente comece o dia agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso, é o dia que Ele nos deu, que hoje seja um dia de vitórias, um dia de alegria, um dia da presença dEle na nossa vida, que a gente reconheça a maravilha que é a presença de Deus, independente das circunstâncias, se a gente estiver passando por uma prova, se a gente estiver passando por um dia de leveza, se a gente estiver passando por um dia difícil, que a gente em todo o tempo se volte a Ele. Que a gente possa fazer desse dia um dia na vontade de Deus, na presença de Deus. Deixa eu dar uma afastadinha aqui. E hoje o tema do dia 6 é: a vida é uma atribuição temporária. A gente tem falado disso, né? Aqui nesse devocional é muito direcionado para que a gente entenda primeiro esse caráter de Deus. Ele é soberano e qual é o nosso lugar aqui então? Qual é essa realidade relacionada a Deus? Tirando a gente dessas urgências do mundo e colocando a gente no modo Deus de viver. O primeiro trecho bíblico que eu queria ler está em Salmos 39, 4, onde Davi diz assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Então aqui resume a nossa brevidade nessa vida, né? A Bíblia é cheia de metáforas referentes a isso, a natureza breve e transitória da vida terrena. É como uma neblina, a vida é como um sopro, uma estrada estreita, um fio de fumaça. Então, o que é a vida, né? O ser humano ele vive uma média de 80, vamos dizer assim, 100 anos, é como se considerado uma pessoa que viveu bastante. O que é 100 anos diante da eternidade? É nada. Então, nossa vida é realmente um sopro. Então, para aproveitar melhor, da melhor maneira possível, essa realidade, a gente não pode esquecer duas verdades. Primeira, em comparação com a eternidade, a vida na Terra é extremamente breve. E segundo, a Terra é apenas uma residência temporária. Não se apegue. Então, o tema de hoje está muito sobre essa verdade, essa direção de Deus. Não se apegue. Não se apegue à circunstância que você está vivendo, não se apegue aos bens materiais que você tem, não se apegue ao lugar que você mora, não se apegue a nada. Não se apegue a relacionamento, não se apegue. Não significa não cuide, não significa não agradeça, mas é não se apegue, não coloque a sua identidade naquilo. Não se apegue a um cargo, a especialização. Vamos ver as bases bíblicas para tudo que a gente vai falar. Porque o que vai acontecer na nossa vida? Deus tem propósito para nós. Então, a gente tem uma vida com propósito. Aí a gente é manchado ali pelas circunstâncias da vida, pelos sentimentos, pela forma que fomos tratados, pelas coisas que passamos na infância. Quando a gente é criança, tudo que a gente recebe marca muito mais ali até os 7 anos, né? Campo emocional. Então, quando a gente é criança, a gente ainda não consegue compreender as coisas de forma racional, a gente compreende muito mais no emocional. Então tem feridas que até hoje estão lá dentro porque estão no campo do emocional, por mais que você tenha ressignificado racionalmente, as emoções é como se você revivesse aquilo que você passou. Que muitas vezes a gente passou por coisas difíceis na nossa vida e a gente está sempre contando a nossa história sob a perspectiva dessa narrativa da dificuldade que passamos. Então a gente está sempre dizendo que se alguém, né, teve um fato triste na vida, porque aconteceu que meus pais se separaram quando eu era, então as coisas foram se desenrolando assim e por isso eu me atrasei para isso aqui, por isso, ou então eu tive uma grande perda. E não que isso seja mentira, não que isso seja invalidado, mas se a gente continua a repetir a história da nossa vida através da ótica, da narrativa, do que nos aconteceu de ruim, a gente vai ficar preso sempre nesse enredo. E a gente vai ficar apegada a essa história. E a gente não vai conseguir romper e dizer, ei, por mais que eu tenha vivido isso, quais são... E se eu contar a minha vida da narrativa positiva do que me aconteceu? Se eu pegar agora todos os fatores positivos dos quais eu preciso ser grata, dos quais se eu for me comparar a outras pessoas, eu tenho mais a que agradecer. Então, se a gente for fazer um roteiro, né, de tudo que eu tenho a agradecer a Deus, parar intencionalmente para fazer isso. Você fazer um roteiro de todas as bênçãos que Deus te deu. Eu nasci nesse lar, eu nasci com essa família, eu tive essa mãe, eu tive esse pai, eu tive essa bênção na infância, nós tivemos comida, eu tive educação, enfim, tá? Eu estou dando um exemplo. Mas você vai saber de forma específica e individual todas as bênçãos que Deus te deu e talvez você, ao fazer isso, vai lembrar de coisas que você nem lembrava mais. E aí você faz um roteiro da sua vida pela ótica da gratidão e aí você vai contar a sua vida sobre essa narrativa, a narrativa da sua vida sobre esse aspecto, sobre esse roteiro.
Você vai ver que você, na verdade, pode escolher ser um outro registro de si mesmo. Se você escolher olhar pelo olhar da gratidão e não pelo olhar daquilo que te aconteceu de ruim. E aí quando você começa a olhar dessa forma, você não se vê mais como uma vítima. Se você pensa, eu tive saúde durante toda a minha vida, casei, tive filhos, eduquei os meus filhos, tive condições de fazer isso por eles, posso estar com eles ainda hoje, enfim. Não existe uma cartilha certa do que é uma vida de gratidão. A vida de gratidão é estar viva aqui. Estou viva, tem propósito. Qual é o meu script, o meu roteiro de vida do qual devo ser grata e eu não tenho me dado conta porque eu só tenho contado a minha história pela perspectiva das tragédias que me aconteceram. Ainda que tenha te acontecido uma tragédia. A dor, ela é verdadeira, ela é uma dor respeitável. Porém, ela precisa ficar no passado. A gente não pode ficar apegado a essa dor. Então, aqui, quando diz que a vida é uma atribuição temporária, você tem tempo aqui na Terra. Aqui Davi diz, Senhor, me faz ter essa consciência, né, de como para que eu saiba como eu sou frágil, que eu tenho os números contados, que eu tenho um tempo determinado de existência. Então, eu vou perder tempo contando e ainda estando apegada a uma história que me aconteceu? Então, para aproveitar melhor a vida, tá? A gente deve, né, segundo tópico aqui, que a Terra é apenas uma residência temporária, então não se apegue. Deus vai te dando desafios e Ele vai te dando graça para superá-los. Vá superando, vá recebendo, E para isso, a gente só consegue fazer isso realmente conectado com Deus. Nós, por nós mesmas, sem entregar ao Senhor as nossas dificuldades, os nossos desafios, a gente não consegue sozinho passar. Deus muitas vezes nos mostra isso através de alguns desafios que faz com que a gente já tentou de tudo e a gente já não tem mais para onde olhar. E aí a gente precisa olhar para o alto e dizer, Deus, eu me rendo, me ajuda, eu não sei o que fazer. É a gente confessar essa nossa incapacidade mesmo. A Bíblia compara então várias vezes a nossa vida terrena a uma habitação temporária em um país estrangeiro. Né? Então, Davi mesmo diz no Salmo 119, que é, né, um salmo enorme, que diz assim, eu sou apenas um peregrino nessa terra. Então, se a gente se vê assim, eu sou um peregrino, estou passando por aqui, não sei até quando eu vou estar aqui, e a gente olha a nossa história de uma ótica positiva, a gente consegue pisar melhor no dia de hoje, dizer, ei, o que eu posso fazer aqui de melhor para mim? O que eu posso fazer para o próximo? O que Deus tem para mim? Então, o convite de todo esse propósito, né, essas lives, esses vídeos, são apenas um convite. Porque o propósito, de fato, é você sozinha, pegar a palavra de Deus, ir para o secreto do seu quarto e falar com Deus. Esse é o propósito. É que você reconecte a sua comunhão com Deus. É que você refaça o que você faça pela primeira vez. Uma conexão verdadeira com Deus. É isso que Ele espera de você. Talvez Ele esteja esperando só esse seu movimento para abençoar aquilo que você tanto quer. Porque Ele vai te ensinar o caminho certo para fazer isso. Ele vai te levar ao arrependimento que você esperado. Ele vai te levar a você se arrepender dos teus maus caminhos, para que você então enxergue verdadeiramente o teu propósito. Às vezes aquilo que você tanto quer é uma pane no sistema. Aquilo que você tanto quer é uma mentira para justificar as carências da sua alma, do seu interior. É uma maneira de você se justificar, é uma maneira de você se autoafirmar. E não tem autoafirmação. O que tem é firmação no Senhor Jesus. Porque Ele é o perfeito, Ele é o amor, Ele é aquele que se deu por nós, Ele é aquele que diga, olha para mim. Se você quer ter vida e vida em abundância, olha para mim. Então, a nossa identidade, ela está no lar eterno. É importante a gente querer conquistar coisas, né? Não ficar só filosofando e teorizando. A gente precisa da prática. Mas a gente precisa ter equilíbrio nas coisas. Né? E quem dá esse equilíbrio é o Espírito Santo. É Ele que equilibra o quanto você precisa sair do pensamento, de tanto falar e planejar para a ação. É Ele que te dirige para uma ação que você precisa tentar para que você erre, para que você aprenda com o erro. Então é Ele que vai te amparar, então é Ele que vai te dirigir. Nossa identidade, ela está no lar eterno e ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Eu vou abrir aqui um trechinho do livro que diz assim: imagina que você foi convidado por seu país para você atuar como embaixador em uma nação inimiga.
Você provavelmente teria que aprender outra língua e adaptar-se a alguns costumes e diferenças culturais, a fim de ser cortês e cumprir sua missão. Na função de embaixador, você não teria como se isolar do inimigo. Visando cumprir sua missão, seria necessário então você manter contato e se relacionar com ele. Suponhamos agora que você se sentisse tão à vontade nesse país que se apaixonasse por ele, preferindo a sua terra natal. O seu comprometimento e lealdade seriam alterados e sua atuação como embaixador estaria prejudicada. Em vez de representar sua terra natal, você começaria a agir como inimigo. Então seria um traidor. Essa historinha, ela tá querendo dizer assim, quantas vezes a gente tá falando da gente na Terra, né? Você é enviado à Terra para ser sal e luz e às vezes você tenta se adaptar tanto que você acaba se apaixonando pelo jeito de viver mundano e que você fica ali, né? Você se sente já tão à vontade, você não quer desagradar, que você então fica ali. E aqui diz, né? Você seria então um traidor. Quantas vezes na vida acontece isso, né? A gente começa a fazer alguma coisa com um propósito, e aí no meio a gente acaba querendo se relacionar bem, e aí a gente acaba colocando como prioridade depois o se relacionar bem, ele vai entrando no lugar do propósito inicial. Às vezes isso acontece até com a igreja, às vezes você vai a uma igreja precisando ouvir a palavra de Deus, estar naquele ambiente, precisando de ajuda, e aí depois que você... Então esse era o seu propósito inicial, era o quê? Ouvir Deus, através da palavra de Deus, através dos louvores, através do ambiente, através do silêncio. Então esse era o seu primeiro propósito. Depois você passa a se preocupar tanto em se relacionar, porque você quer ser aceito, porque você quer pertencer, que isso passa a ser sua prioridade. Então será, né, para pensar e refletir hoje, será que aquele propósito inicial que você tinha de iniciar uma faculdade, de estar em um ambiente, de começar um trabalho, aquele inicial, aquilo que te moveu para ali, se já não perder um pouco o significado para que você se relacionasse. Às vezes você vai até cuidar da sua saúde, né? Você vai para uma academia e aí você começa a se relacionar tão bem com as pessoas que você até esquece que você foi ali para você cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, cuidar, né? É importante a gente verificar isso, né? O quanto que o querer ser aceito, o querer pertencer e fazendo assim um parênteses, é claro que Deus está nas relações, ele deseja que a gente se relacione com as pessoas. Essa fobia social que hoje em dia é uma epidemia, né? As pessoas têm medo de se relacionar, não querem ser contrariadas, não agrada a Deus. Mas eu estou falando em relação à prioridade. É quando você desvia do caminho que Deus te levou para você cumprir ali naquele aprendizado e começa a ir para aquela tua quarta camada, que você quer ser aceito, você quer pertencer, você não quer desagradar. E isso atrapalha o teu propósito, atrapalha o teu caminho. Ele vai trazer ali uma demora, né, no tua intenção inicial. Então, preste atenção se o que você está fazendo hoje não está sendo atravessado por uma carência, né, o coração enganoso. Então, por uma carência, por uma vontade de agradar e de pertencer, que te roubam a prioridade do seu propósito. Vou ler aqui 2 Coríntios 5:20. Olha o que Paulo diz aqui para a igreja de Corinto. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É bem forte isso. Então, não esquece por que você está aqui. Não esquece por que você está aqui. Até a vida é uma atribuição temporária. Aproveita seu tempo aqui, alinhada com o coração de Deus, seguindo o seu propósito, descobrindo o que ele é. Não que o propósito seja um fim em si mesmo, mas ele é o caminho. E aí, terminando aqui, para fechar a live de hoje, quero trazer aqui também o que está em 2 Coríntios 4:18, que diz assim: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E aí em Mateus 24:35, vem confirmando: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Por isso, tudo que nós passamos tem propósito. E ainda que a tua oração não esteja sendo respondida, ainda não é o fim. Deus está te colocando no lugar para forjar o seu caráter, para fortalecer, para revelar o que está no seu coração e te fortalecer, te preparando para aquilo
para aquele lugar onde Ele deseja que você esteja, para receber a bênção que você quer, que você precisa, que é plano dele. A bênção não é é como um pai amoroso, é como uma mãe amorosa. Ela não abençoa, ela não espera, a gente não espera um filho pedir um presente para a gente desejar dar. A gente já quer dar tudo de melhor que existe nesse mundo, né? A gente deseja que os nossos filhos experimentem, a gente deseja que eles coloquem Deus em primeiro lugar, e a gente deseja que eles tenham paz, saúde, prosperidade, a gente deseja as melhores coisas para os nossos filhos. E assim Deus também deseja para nós. Só que muitas vezes os filhos são birrentos, olham para o lugar errado, teimosos, né? Seguem sua natureza caída, são preguiçosos, e aí os pais precisam corrigir, precisam, né? Se a gente for comparar, precisam mostrar que não é assim, precisam ensinar, precisam que eles se frustrem para entender a realidade das coisas. Então, como um bom pai amoroso é o nosso Deus. A Bíblia diz, se os seus filhos pedirem, vocês que são pecadores, se seus filhos pedirem pão, quem de vocês vai dar uma pedra? E se vocês são assim, imagine o nosso Pai, imagine o Pai Celestial que está nos céus. Imagine tudo o que Ele tem para derramar. Então não se prenda, não se apegue, aceite o chamado de Deus, vá, siga aquilo que Ele te falar, mesmo que seja dar um passo atrás, mas se conecte, se alinhe com o coração de Deus. Para de escutar o mundo, vá para o seu quarto, fecha a sua porta e fala com o Pai que está no céu, que está em secreto, e Ele em secreto vai te ouvir e vai te responder. Tá bom? Vamos orar? Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pela vida. Obrigada, Pai, pelo Teu amor. Obrigada pela Tua alegria. Obrigada, Senhor. O Senhor é um Pai amoroso, bondoso. O Senhor é protetor. Eu te amo, Senhor. E te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar cura sobre a vida dessa pessoa, Senhor, que está aqui até agora, que encontrou esse vídeo mesmo gravado. Que o Senhor possa derramar sobre ela, Senhor, a Tua paz, que excede todo entendimento, que o Senhor possa trazer libertação para ela, para toda a casa dela, para os filhos dela, Senhor. Que o Senhor possa ser o Deus verdadeiro da vida dela, o único e suficiente Salvador. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, dia 7.